Gente, boa noite, Joana, que bom que você Boa está noite. aqui. Boa noite, Denis, boa noite, Vera. Ana, olha, gente, a Ana está aqui participando com a gente, ela é nossa designer, vários desses projetos que vocês viram aí, ela fez as artes maravilhosas para a gente. Obrigada, viu, Ana? Sidney, Vera, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula de hoje. É uma alegria enorme ter vocês aqui. Eu espero aí poder contribuir com cada um de vocês, né, trazendo um pouquinho sobre o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de Belo Horizonte, né? Acho que hoje, por enquanto, tem só gente de Belo Horizonte aqui, porque acaba que normalmente nas aulas participam gente de vários lugares, né? Mas como a gente também focou um pouquinho que a comunicação era para BH, apesar de poder também outras pessoas de outros lugares participarem, se quisessem, tivessem curiosidade, quisessem entender assim o processo como um todo, também é bastante interessante. O edital, né, ele abriu agora, o edital da Lei Municipal, ele abriu agora no dia 5 de fevereiro, as inscrições, né, ele foi publicado no finalzinho de janeiro e abriu no dia 5 de fevereiro. Ei, Guegué, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está. Boa está. noite, Tati, alegria, viu? Alegria ter você aqui também, viu? Então, é isso, né? É um edital muito importante, assim, para que a gente pudesse, para que a gente possa enviar os nossos projetos aqui em Belo Horizonte, né? É uma importante forma de fomento dos nossos trabalhos artísticos, e é muito importante que a gente escreva os projetos, né? Que a gente envie os nossos projetos. E aí, não é só enviar também por enviar, né? A gente precisa ter toda uma estratégia de envio desse projeto para a gente ter uma boa pontuação e para a gente ser realmente contemplado. Esse projeto da lei municipal, ele é um projeto onde não a aprovação é igual a dinheiro garantido, né? A gente aprova, mas a gente ainda precisa captar. Então, os editais de incentivo, né? Eles funcionam com a captação posteriormente. A gente envia o projeto, aprovou o projeto, conseguiu tirar lá a pontuação mínima para ter o projeto aprovado, a gente recebe um certificado de captação, um certificado para a gente captar o nosso projeto com as empresas do município, né? E aí essa captação, ela é via ISSQN, então são empresas que trabalham com prestação de serviço no município que podem patrocinar projetos na lei municipal, tá bom? Para quem é novo por aqui, estou vendo que tem umas pessoas que eu não conheço, a gente vai, né, eu vou trazendo aqui os conceitos, falando sobre o edital, e aí vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, fazer perguntas, se quiserem também deixar as perguntas no chat, eu vou lendo aqui e vou respondendo ao longo da aula, ao longo do processo, tá bom? Então, eu gosto bastante quando a gente tem também esse dinamismo, que às vezes é bom vocês trazerem algumas perguntas, assim, levantarem a mão, perguntar, para eu também não sentir que eu estou aqui falando sozinho o tempo todo, né? Então, eu acho bem bom. Vocês que estão aqui, escreve para mim aí no chat quem já mandou projeto na lei municipal, só para eu saber, assim, ou quem já teve projeto, já mandou, quem já teve projeto aprovado, Guegué já mandou, já teve aprovado, né, Guegué? A Joana, eu sei que não mandou ainda, né, Joana, na lei municipal, já mandou em outras coisas, mas não na lei municipal. Eu assisti a Guegué, por isso que quando ela levantou a mãozinha, eu lembrei lá no museu. Olha que bonito. Então, por isso é que eu mexi, tá? Desculpa a interferência aí. Não tem culpa nenhuma. Pode trazer aqui as suas experiências. A Ana está aqui, eu sei que a Ana também não escreveu, mas já é um desejo da Ana se inscrever há mais tempo, né? Olha, o Denis está dizendo aqui que na municipal ele nunca mandou, que essa vai ser a primeira vez.
Legal demais. Então, acho que a gente pode ir aí contribuindo com vocês, né? Dentro dessa perspectiva também, para quem vai querer mandar pela primeira vez. Então, pessoal, o edital, né? É muito importante, quando a gente vai escrever um projeto, a gente lê o edital. Parece óbvio, né? Falar isso, mas não é óbvio. E muita gente manda projeto sem ler o edital e é reprovado, às vezes, no projeto por coisas super bobas, assim, por às vezes não ter mandado um documento em PDF, mas estava falando lá no edital que só podia mandar em PDF, que se não mandasse em PDF era desclassificado, por mandar, às vezes, uma documentação com uma quantidade maior de páginas permitidas no edital, isso também está lá no edital, mas às vezes a pessoa não leu, não se atenta, então isso faz também com que a pessoa seja inabilitada, né? Com que a pessoa seja reprovada tenha o projeto reprovado. E aí, gente, é muitíssimo importante reforçar, ler o edital. Por mais que hoje vocês estão aqui, eu li o edital, vou explicar, mas mesmo assim é importante vocês revisitarem na hora que vocês estiverem fazendo o projeto de vocês lerem com calma, entender se o projeto que vocês querem mandar está alinhado com o objetivo central do edital, né? Então, é isso, assim, é muito, muito importante que vocês tenham esse olhar, né, e esse cuidado, assim, para que vocês possam efetivamente ter um bom resultado com a aprovação do projeto, né? Então, esse edital da lei municipal, ele veio um edital, né, que ele está reforçando muito, que para além de um edital simples, não é um simples edital, é uma proposta de ampliação mesmo das políticas públicas, né, da política cultural, de uma maneira geral. Então, ele reforça muito a importância do impacto social que os projetos têm e vão trazer, né, para a cidade, para a sociedade. Ele reforça as questões de democratização do acesso, descentralização e sustentabilidade. Ele reforça também a importância da inclusão, né? Então, todas essas questões, vocês precisam ficar muito atentos na hora que for escrever o projeto de vocês, tá? Uma coisa positiva que se manteve, isso já era um critério do edital anterior, é que para passar você precisa tirar 70 pontos. Tirou 70 pontos, você vai passar e você vai receber o certificado de captação para captar o seu projeto com as empresas, né? Menos de 70 pontos você é reprovado. E aí essa pontuação ela está registrada no edital de acordo com os critérios, né? Cada critério do edital tem uma pontuação específica que, somada, dá essa quantidade total de pontos. Então, isso facilitou bastante, assim, né? Para que, de uma maneira geral, mais projetos pudessem estar aprovados dentro da lei municipal. Em contrapartida, a gente tem mais projetos aprovados, mas a gente concorre mais na captação. Então, acaba que, quanto mais projetos aprovados, mais a concorrência para captar esses projetos. Mas é isso. Também acho que é muito importante que a gente amplie esse acesso mesmo para os artistas e para os produtores de uma maneira geral, tá? Dentro dos critérios de avaliação, a gente tem aí consistência do projeto, 25 pontos, execuibilidade, 40 pontos, acessibilidade e democratização do acesso, 10 pontos, e o impacto cultural, 25 pontos. Então, nessa pontuação, vai dividir tudo aquilo que a gente escrever no projeto, né, dentro desses critérios aí. Então, é importante vocês, ao escrever, pegar o edital, eu vou pegar o edital, vou abrir ele aqui, gente. Vou deixar isso aqui. Acho que tem algumas coisas que a gente pode ir acompanhando por ele também. Para que vocês revisitem essa pontuação e para que essa pontuação fique muito clara para vocês e vocês tenham
a consciência do que vai ser pontuado em cada critério. No edital da lei municipal, podem se inscrever tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Pessoas jurídicas podem se inscrever, pessoas jurídicas com fins lucrativos e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, eu sou MEI, eu posso me inscrever? Pode, você pode se inscrever tanto como MEI, como também como uma pessoa física. Eu participo de uma ONG, minha ONG pode se inscrever? Pode. Eu tenho uma empresa que não é MEI, é uma empresa limitada, tem outro sócio, a gente pode se inscrever? Também pode. Né? Então, e aí, essas são as especificidades do proponente, e para além disso, o proponente ele tem que ser de Belo Horizonte. Eu moro em Contagem, mas eu trabalho em Belo Horizonte, então você não pode se inscrever. Né? Tem que morar em Belo Horizonte, tem que ter comprovante de endereço em Belo Horizonte. Se não tiver, não pode se inscrever. As inscrições, elas são feitas pelo mapa cultural. O mapa cultural, quem já tem cadastro, é o mesmo cadastro que vocês já usaram, né, para inscrever outros projetos, para quem já mandou. Quem não tem cadastro, precisa se cadastrar, é um cadastro muito simples, você entra lá no Mapa Cultural, faz o seu cadastro, coloca o seu currículo, coloca materiais de comprovação, né, da sua atividade na área cultural e finaliza esse cadastro, tá? Então, é muito, muito rápido, muito fácil. Nessa edição, o formulário de inscrição ele está dividido entre o mapa cultural e um formulário anexo que está junto na plataforma da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Na internet, na plataforma tem lá o edital e todos os documentos. E aí tem um documento que o documento de inscrição do projeto. Mas esse documento de inscrição do projeto, ele está com uma parte onde a gente precisa preencher um formulário à parte e depois subir esse formulário à parte para a plataforma, e uma outra parte da inscrição ela é feita toda na plataforma. Então, justificativa, objetivos, isso está na plataforma. Democratização do acesso, comunicação, isso está no formulário. Então, se atentar aí dentro desse processo, tá? Eu normalmente indico a vocês pegarem todas as informações necessárias para o envio do projeto. Então, o que é o projeto? O projeto é justificativa, objetivos, apresentação, metas, democratização, tudo que está no escopo do que você vai ter que escrever para o projeto e colocar isso num documento de docs e fazer ali e depois transcrever. Tanto para a plataforma quanto para o formulário, para você não correr o risco de, às vezes, perder, de, às vezes, não salvar de imediato, né? A plataforma, ela salva, a gente vai colocando lá, a gente consegue salvar, mas, às vezes, vai que você sai da plataforma sem esquecer de salvar, né? Aí você perde tudo. Então, tendo esse documento paralelo, um documento de Word, de Docs, eu particularmente acho muito mais seguro, né? Quais os tipos de proposta que a gente pode, que o edital permite que seja enviada? Todas as propostas que são ligadas à cultura, né? Tem que ter cunho artístico-cultural. Os setores são artes visuais e design. Aí, ó, Ana, tá aí para você mandar seu projeto, hein? Moda e vestuário, audiovisual e cultura digital, circo, dança, literatura e leitura, música, patrimônio, que é dividido em culturas populares tradicionais, culturas populares urbanas, gastronomia e cultura alimentar, memória, arquivos e museu, teatro e multissetorial. Multissetorial é aquele projeto que a gente quer mandar que faz parte de vários setores. Então, por exemplo, se eu quero mandar um festival, e nesse festival eu tenho apresentações de música, de teatro, de circo, de contação de história, então ele entra dentro do multissetorial. Tá?
E aí, depois, nesse caso do setor, né? Ele entra no multissetorial. E depois vem as categorias que a gente vai encaixar o nosso projeto. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de uma mostra, de um festival, e aí nesse projeto de mostra e festival, eu tenho apresentações, eu tenho oficinas, eu tenho residência, tenho várias coisas, mas o macro, a categoria macro é mostras e festivais, por exemplo, né? Como eu já posso também ter um projeto só de oficina, e aí tem um recorte ali para a categoria de oficina. E os valores dessa categoria, eles vão variar, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que vai também ilustrando, para quem não viu o edital ainda. Então, aí estão essas categorias que eu estou falando com vocês, né? Na categoria 1, a gente tem manutenção e programação de museus, entidades, grupos e centros culturais, com no mínimo 2 anos de existência. Então, para mandar na categoria manutenção ou programação, a instituição tem que ter pelo menos 2 anos. E aí é um financiamento de até R$165 mil. Eu gasto R$100 mil. Eu posso mandar um projeto de R$100 mil? Pode. O limite é 165 mil. Mas eu aconselho todo mundo fazer projetos e buscar o recurso ao máximo, né? Primeiro, por quê? Normalmente, a gente tem um projeto aprovado no ano e a gente até aprovar, captar e começar a executar, então, assim, normalmente a gente vai começar a executar ele 1 ano e meio depois que a gente escreveu, né? Então, digamos assim, eu estou executando agora, 2026, eu acabei de executar um projeto que foi, inclusive, aprovado na Lei Municipal de Incentivo, em 2023. Então, ou seja, 3 anos depois, porque entre a aprovação, o período de captação, né, a homologação, o período de captação, isso teve um período longo aí, então a gente precisa ficar atento dentro desse processo. Tá? Aí a gente tem a categoria de mostras, festivais, festejos populares, e aí quando a gente tem a categoria, eu sou uma pessoa que eu estou na contação de história, eu quero mandar uma mostra de narração artística, por exemplo. Então, eu vou mandar na categoria 2, e eu vou ir lá em cima, né? No setor artístico, então eu vou mandar leitura e literatura, categoria 2, mostras e festivais. Eu sou da dança. Aí eu vou colocar setor da dança, setor artístico dança, e a categoria mostras e festivais, por exemplo. E aí a gente tem conservação, manutenção, restauração, finalização de longas-metragens, produção, montagem e exposição, circulação de espetáculo. E aí aqui em circulação de espetáculo são todos os tipos de espetáculo, de dança, de música, de poesia, de narração de história, né, dança eu já falei, enfim, todos os tipos. Show, concertos, circulação de exposições. Então, tudo isso vai estar aí dentro dessa perspectiva. E vocês estão vendo, os valores, eles são diferentes. A gente tem categorias que o valor é 165 mil, categoria que é 130, categoria que é 150, categoria que é 110, 100 até 90, né? Que é a categoria que tem o menor valor, assim. A gente tem as produções, né, de audiovisual, de curta-metragem, média-metragem e outros formatos. A gente tem produção de álbum musical, EP, jingle, ou qualquer outro tipo de plataforma nesse sentido, de shows ou videoclipe, voltado bastante para a música nesse lugar. Atividades de formação e reflexão, que são congressos, seminários, workshops, oficinas. Então, Tatiane, se eu fizer uma oficina, mais uma apresentação, mais não sei o quê, onde que eu vou encaixar? Aí você vai entender onde tem mais atividades, né, dentro daquela categoria. Então, por exemplo, se eu tenho apresentação, oficina, workshop, residência, eu coloco numa categoria de mostra, que aí eu tenho ali um conjunto de coisas. Não, eu tenho só uma apresentação de teatro, com mais uma oficina que complementa essa apresentação de teatro.
muito provavelmente é interessante colocar em circulação. Mas aí precisa entender, porque, por exemplo, na proposta de oficina, o valor já é menor, né? Deixa eu ver aqui que a Guegué me fez uma pergunta. O da Guegué seria uma biblioteca itinerante, onde um automóvel será adaptado para qual categoria? Vamos pensar, Guegué. Você vai circular por vários lugares, né? Então, você vai ter aí uma circulação dessa biblioteca, né? Se você for ter a biblioteca somente no sentido dos empréstimos, de livro e tal, eu acho que você tem que colocar em circulação, né? Agora, se você for ter, além da... Ah, tá, isso, incluindo apresentações artísticas e oficinas, aí você pode colocar como mostra, que aí você tem um valor mais alto para você poder trabalhar todas essas atividades. Voltando aqui, desenvolvimento de plataforma de audiovisual, programas de rádio, TV, podcasts, em qualquer formato aí, né? Inclusive formato de web, aquisição e conservação e manutenção de materiais permanentes para acervo, desenvolvimento de plataforma, site, banco de dados, então tem essa categoria, desenvolvimento de aplicativos e jogos, todos voltados para a área cultural, né? Então, não pode ser um aplicativo aleatório que a gente queira colocar aqui. Edição de livros, revistas e demais periódicos, tanto impresso quanto digital. Concurso, edital de premiação, bolsas de estudo, pesquisa, né? Então, eu posso fazer um intercâmbio cultural? Pode, tem um valor aí. Eu posso fazer uma pesquisa? Pode. Mas esse tipo de projeto, de intercâmbio, de pesquisa, para a lei de incentivo, ele é um projeto mais desafiador, porque depois a empresa vai ter que se interessar muito por esse seu projeto, por esse seu processo de estudo, de pesquisa. Isso tem que estar muito alinhado com a expectativa da empresa, né, posteriormente. Então, quando eu vejo projetos, falo sobre os projetos de incentivo, que a gente precisa captar posteriormente, né? Eu acho que tem que tomar bastante cuidado aí em mandar bolsa, residência, porque é isso, para justificar isso para um patrocinador, a gente acaba tendo mais desafios, tá? Criação dramatúrgica ou literária, arranjos musicais, projetos que possuem um caráter experimental e que não se quadrem em nenhuma das outras categorias. Então, estou com uma ideia aqui completamente diferente de tudo que está aí no processo, e aí eu vou mandar o meu projeto como um projeto experimental, tá? Então, vai se encaixar dentro dessa perspectiva aí. Bem, dando sequência aqui, deixa eu pegar meu roteirinho, tá, gente? Quando vocês forem, né, montar o projeto, vocês vão precisar colocar, né, como eu disse, as atividades, ó, tá até aí, de acessibilidade, de democratização do acesso, de contrapartida. E aí, pessoal, essas 3 atividades aí, né, essas 3 descrições que a gente precisa colocar no projeto, elas não podem ser a mesma, tá? A gente tem que ter, obrigatoriamente, um tipo de medida de acessibilidade, não podendo repetir essa medida de acessibilidade na democratização do acesso, nem na contrapartida. Tatiane, que eu escuto muitas vezes dos meus alunos, dos mentorandos que eu dou mentoria, hoje mesmo de manhã eu fiquei a manhã inteira falando sobre lei municipal, corrigindo projetos dos alunos e tudo mais. E aí eles falam assim, mas o fato de eu estar colocando o intérprete de Libras, eu estou democratizando o acesso, para uma população surda e tal, tá mesmo, né?
ele caberia nos dois lugares, se não fosse uma determinação do edital. Então, como é uma determinação do edital, vocês precisam escolher onde colocar, né? Então, se a Libras eu vou colocar como acessibilidade, eu vou pensar outra alternativa para a democratização do acesso. Por exemplo, eu vou pensar para a democratização do acesso, realizar uma atividade do meu projeto em áreas periféricas. Eu vou pensar numa ação de democratização do acesso, distribuindo ingressos a preços populares, gravando o meu espetáculo, disponibilizando na internet, oferecendo um transporte público, oferecendo o espetáculo, a apresentação, seu produto de maneira gratuita, né? Então, é isso, são outros tipos de medida de democratização. E a contrapartida entra na mesma perspectiva, porque aí a contrapartida, tudo isso que eu falei aqui pode ser também contrapartida, né? Mas você vai ter que escolher uma coisa diferente do que está lá na democratização e na acessibilidade, tá? E a contrapartida, no caso dos projetos da lei municipal, nós não podemos receber pela contrapartida. A gente não pode nem receber enquanto proponente e também não pode pagar para que essa contrapartida seja executada. E aí você tem que colocar e pensar contrapartidas que sejam possíveis que você execute, né, de uma maneira mais tranquila. Então, por exemplo, eu quero colocar oficinas. Então, eu vou colocar, ao invés de deixar as oficinas lá no escopo do meu projeto, eu vou colocar, por exemplo, 2 oficinas como contrapartida, né? A oficina pode estar também no escopo do projeto? Pode, mas aí você precisa entender aí onde que vai caber melhor, né? Eu vou doar X ingressos, meu espetáculo tem cobrança de ingresso, é pago, mas eu vou doar, sei lá, 30 ingressos para a escola pública, para que a escola pública traga os alunos dela para assistir o espetáculo. Então, isso é também uma contrapartida, mas isso também pode ser, por exemplo, uma democratização do acesso. Então, essas coisas se confundem muito, mas é muito importante o olhar cuidadoso de não repetir. O que tem em uma não pode ter na outra, tá bom? No próprio edital, pessoal, tem vários exemplos aí, ó. Quando vocês lerem o edital, quem tá aqui que leu o edital? Deixa eu ver, escreve aí no chat para eu saber se vocês leram ou se vocês vieram para a aula sem ler o edital. Deixa eu ver, enquanto isso, vou tomar uma aguinha. Ó, a Guegué deu um joinha, a Vera deu um joinha, vou entender que elas leram o edital. E aí, pessoal, no próprio edital tem dicas, né? Tem sugestões, tem exemplos, tanto de acessibilidade, ó, tá aí, ó. São exemplos no formatos acessíveis, audiodescrição, dublagem, edição sonora de texto, sistema de Braille, texto em Braille, alfabeto MON, interpretação do português para Libras, interpretação da Libras para o português, leitura de fácil acesso, textos com fontes ampliadas. Então, aí, tá vendo? Depois, vocês precisam repassar no edital, porque tem vários exemplos que vocês podem usar no projeto de vocês. É claro que é muitíssimo importante vocês colocarem, pessoal, no projeto de vocês, aquilo que realmente é possível executar. Porque eu já vi muita gente escrevendo no projeto coisas que depois ele não consegue executar. Então, por exemplo, eu estou num espaço que eu tenho uma escada, para eu fazer uma rampa, eu tenho que fazer uma intervenção arquitetônica do espaço. Eu consigo fazer isso no meu projeto? Não, não consigo. Então, não coloca que você vai dar acessibilidade física nesse sentido, né, de mobilidade. Por quê? Você não vai conseguir fazer essa adequação no espaço. Então, é muito importante que vocês tenham aí esse olhar e esse cuidado. Na democratização do acesso, eu trouxe algumas sugestões, né? E aqui no edital tem outras.
oferecer bolsa de estudo para estágio, né, para estudantes de escola pública, doar uma cota de ingressos também para, né, para as instituições, para as escolas, ter uma capacitação de agentes culturais. Então, por exemplo, o que eu faço aqui nas minhas aulas é uma capacitação para agentes culturais. Então, eu posso colocar essas aulas, por exemplo, como contrapartida, né? Não estou cobrando nada de vocês, é uma aula gratuita, eu venho aqui, eu dou a aula, isso pode ser uma contrapartida dentro do meu projeto. E na grande maioria das vezes, são os proponentes, as pessoas que são responsáveis pelo projeto, que executam efetivamente a contrapartida, né? Porque às vezes ela traz algum grupo, alguma coisa, mas aquele grupo, para executar aquela contrapartida, ele precisa receber. E aí, a gente não pode pagar para executar a contrapartida, né? Agora, você pode negociar, olha, você vai fazer uma apresentação, você vai receber por essa apresentação, mas eu preciso que você dê lá para mim, gratuitamente, uma oficina, né? E aí, às vezes, dentro da perspectiva da negociação que você tiver com esse outro artista, ele topa, é possível, e vocês trabalham nesse formato em conjunto. Aí as contrapartidas seguem o mesmo escopo, já falei que não pode, né? De forma nenhuma que no edital fala, ó, não poderá apresentar a mesma proposta de acessibilidade, democratização do acesso e contrapartida sociocultural, devendo as mesmas serem diferentes entre si, com a perspectiva da perda de pontuação, caso vocês façam isso, caso vocês coloquem a mesma em mais de um lugar. O orçamento do projeto, pessoal, vocês precisam ter todo um orçamento alinhado, né, com a perspectiva do edital e das atividades que vocês estão entregando. Então, eu vou fazer, como a Gaga trouxe aí, eu vou fazer uma circulação com automóvel, biblioteca. Então, por exemplo, cabe no projeto dela custos de transporte, custos de gasolina, porque ela está circulando no automóvel, né? Caberia um custo de locação de automóvel, caso esse fosse o desejo dela, né? Se ela não tem esse automóvel, que ela já vai fazer essa itinerância, mas ela poderia acrescentar. Um dos projetos que a gente passou no vídeo, para quem chegou aqui mais cedinho e viu os nossos vídeos de abertura, que é o Trem da Esquina, eu também já falei várias outras vezes aqui sobre esse projeto, não sei se quem está aqui já ouviu, mas se eu tiver repetitivo aí para alguns, entendam, né? Porque acaba que a gente vai nivelando, são muitas pessoas e algumas pessoas participam em mais de uma aula. E aí, o Trem da Esquina, a gente loca um trenzinho mesmo, para circular na cidade com esse trenzinho. Então, esse trenzinho, ele tem um custo, e que justifica esse custo dentro da perspectiva do nosso projeto. Agora, justificaria eu colocar esse custo da locação de um trenzinho fazendo... Só um minutinho, pessoal. Gente do céu, fazia um tempão que eu não gripava, mas eu peguei uma gripezinha aí que tá ratinha, viu? Nosso Deus! Então, quando eu trago isso, faz sentido eu trazer a locação de um automóvel para um projeto, que é um projeto de oficina online. Não faz sentido, né? Então, eu tenho que ter coerência, quando eu vou montar minha planilha financeira, eu tenho que ter coerência dentro do que eu estou propondo e dentro do que está previsto no edital, para que eu tenha uma planilha financeira, né, que seja possível de execução, tá bom? Aí, dentro da planilha financeira, tem os percentuais que é muito importante trazer aqui para vocês, que é 10% sobre o valor de captação e elaboração. Tatiane, mas eu elaborei, eu mereço receber, mas eu tive que passar meu projeto para uma pessoa captar. E na captação, esse captador me pagou 10% do projeto, me cobrou 10% do projeto. E ele pode, sim, te cobrar 10% do projeto, né? Aí você precisa entender, porque se você não for pagar 10% de captação, se você precisar receber ali pela escrita, pela elaboração, você precisa você próprio captar, ou negociar uma captação com o captador por um valor menor. Mas, de uma maneira geral, pessoal,
os captadores, eles sempre cobram 10%, tá? Então, é importante vocês terem isso muito claramente. Eu estou escrevendo, ou fulano, né? Igual, por exemplo, já teve projetos que eu participei, que uma pessoa era o proponente, que outra pessoa escrevia, e aí essa outra pessoa que escrevia, ela tem que receber por esse trabalho, porque é um trabalho. Mas se eu não posso pagar mais que 10% sobre o captador e sobre a elaboração, você vai precisar encontrar outra alternativa para pagar para essa pessoa que elaborou o projeto, tá bom? Outros valores que são importantes. O valor de administração, ele não pode passar de 35%, 35% para projetos de manutenção, na categoria 1. Então, projetos de manutenção podem chegar aí nesse valor dos 35%. E os demais projetos não pode ultrapassar 15% do valor total do projeto, salvo se você tiver realmente uma justificativa plausível para que esse valor ultrapasse, né? E aí, para fazer isso, você tem que mandar essa justificativa, né? A adaptação do automóvel caberia, lanternagem, pintura, plotagem, acessórios. Sim, Guegue, mas aí é muito importante que você justifique isso dentro do seu projeto, na hora que você estiver apresentando, não na justificativa, né? Mas na apresentação do seu projeto, você vai descrever lá o que ele é, o porquê que você está fazendo, ppp, e aí você vai colocar, olha, eu tenho automóvel, e esse projeto, com o recurso do projeto, eu vou conseguir fazer todo o processo de adaptação desse automóvel para um automóvel biblioteca. Então, você precisa deixar isso descrito também no edital, para não no formulário, né, do projeto, para você não causar dúvida em quem vai avaliar o seu projeto, tá bom? Outra coisa que é importante, a remuneração de uma mesma pessoa dentro do projeto, e aí quando eu digo remuneração de uma mesma pessoa, eu quero dizer assim, eu, Tatiane, estou fazendo parte de um projeto. O projeto é meu, eu não posso ultrapassar 25%, receber mais que 25% desse projeto, mesmo sendo meu, mesmo sendo eu que escrevi, eu que fiz todo o processo, eu não posso receber. Como também eu não posso receber mais que 25% em nenhum outro projeto ao qual eu faço parte. Então, é uma regra para todo mundo, tá? Nas despesas, falando de planilha orçamentária, o que é que a gente não pode mandar? A gente não pode mandar pagar, por exemplo, passagens de primeira classe, bebida alcoólica, despesas com aluguéis e bens móveis, se forem de vocês, se vocês forem o próprio locador, por exemplo, vou usar o exemplo aqui da Guegue. Ela está fazendo um projeto, que é um projeto no automóvel biblioteca. Aí o automóvel é dela. Ela não pode pagar um aluguel para ela mesma. Né? Se ela for a proponente do projeto, ela não pode pagar um aluguel para ela mesma. Se eu vou locar um automóvel, por exemplo, eu vou lá na Localiza, vou locar um automóvel para fazer a circulação desse meu carro biblioteca. Beleza, aí você pode pagar. Né? Eu tenho um espaço, né? Eu, Tatiane, sou diretora do Teatro da Cidade. Então, eu loco o Teatro da Cidade para outros proponentes, para outras pessoas, mas para executar o meu próprio projeto, eu não posso locar, né? Então é isso, vocês precisam ficar atentos. A questão também das bebidas, de alimentos, né? Por exemplo, às vezes estou fazendo um projeto de gastronomia, e aí vão ter barraquinhas, aí eu quero comprar as bebidas para colocar nessas barraquinhas. Não pode, tá? Então, tem que ter todo aí esse olhar cuidadoso na hora de escrever o projeto. Isso que eu já falei, que o projeto ele é inscrito na plataforma do Mapa Cultural, em conjunto, a gente sobe na plataforma do Mapa vários dos anexos que estão disponíveis na página do edital.
Falando do projeto em si, né? Na hora que vocês forem escrever, vocês têm que sempre pensar, né? Para pensar que quem está do outro lado, avaliando o seu projeto, não te conhece, não sabe o que é o seu projeto, qual que é a sua história, por que você traz aquilo. Então, vocês precisam fazer um projeto bem feito, colocando para quem é esse projeto, onde que ele vai acontecer, como ele vai acontecer, quais são os resultados que vocês almejam, que vocês esperam que esse projeto dê, né? Então, tem que ter tudo isso dentro do seu projeto. Objetivos, justificativas, apresentação de maneira clara, né? Com objetivo, com coerência naquilo que você está dizendo, pensando que quem está do outro lado não sabe quem é você, né? Cronograma. O cronograma tem que ser execuível, não tem, tipo, tem como eu produzir um festival com 20 grupos diferentes, de vários lugares do Brasil, esse festival vai acontecer aqui em Belo Horizonte, e eu vou colocar no cronograma que isso vai acontecer em um mês. Não faz sentido, isso não vai acontecer em um mês, não tem como. Eu quero trazer gente de vários lugares da cidade, do país, enfim, né? Então, acaba que é uma estrutura incoerente aí de cronograma, fica uma estrutura incoerente de cronograma com orçamento, tá? A gente precisa sempre ter claro qual que é o público, né, que meu projeto está beneficiando. E aí, esse público, pessoal, não pode ser genérico. Você tem que ter clareza do público que você quer atingir com esse projeto. Às vezes, você vai atingir mais de um público, e tá ok. E aí, você vai descrever isso no projeto, né? Por exemplo, usando aí o exemplo do Trem da Esquina. O Trem da Esquina é um projeto que, quando eu vou definir o público, eu coloco que o público é família, porque eu tenho adulto, idoso, criança, jovem, todos participando desse projeto, que é um trenzinho que circula pela cidade contando a história da cidade. Então, quando a gente tem ele, a gente tem esses públicos. Mas eu preciso descrever lá, porque às vezes as pessoas só colocam assim, público em geral. Tá, mas público em geral é todo mundo, e aí é para todo mundo, mas não é para ninguém, porque eu vou focar em quem, né? Então, por exemplo, quando eu falo que é família, eu estou focando na família justamente porque eu tenho ali o núcleo, criança, mulher, adulto, homem, e isso faz sentido para o projeto, tá bom? Coisas que são importantes, né? Eu falei que as inscrições começaram no dia 5 de fevereiro e vão até o dia 16 de março. E aí, pessoal, não deixa para a última hora, porque deixar para a última hora é fria. Na última hora, a plataforma trava, os projetos não sobem, a plataforma não carrega, fica congestionada. E, por exemplo, a gente tem até às 17 horas para enviar. Quem está acostumado a mandar projeto tipo Lei Rouanet, lei estadual, que não tem isso, né? Que, tipo assim, até tal dia, até aquele dia, 23h59. Na lei municipal de Belo Horizonte, não. É até o dia determinado, às 17 horas. 17h01, meu amigo, não manda mais projetos, a plataforma já fechou e a gente não consegue enviar. E aí eu falo por experiência própria, eu já... com o projeto todo na plataforma, né? Deixei para a última hora, enfim, é isso, né? A gente não deve, mas às vezes acontece. E aí, eu com o projeto todo na plataforma, tentando enviar, a plataforma não carregava. E aí não carregou, aí o prazo excedeu e eu não consegui mandar o projeto. Foi de tudo perdido? Não, porque eu fiquei com o projeto pronto para reaproveitar esse projeto em outro edital. Mas eu falhei, no sentido de não ter me antecipado e ter conseguido mandar o projeto em tempo hábil, né? Então, é isso. Isso acontece nas melhores famílias. As inscrições desse projeto é somente online. Aí uma coisa que é importante também eu trazer aqui para vocês, porque a gente vai colocando lá na plataforma do Mapa Cultural as informações, vai salvando, vai deixando ali. E aí também já vi casos
que a pessoa colocou tudo na plataforma, preencheu tudo, mandou os anexos, mas não fez o quê? Não clicou no botãozinho de enviar. Achou que tinha enviado, achou que tinha mandado, e o projeto ficou lá no rascunho. Ou seja, a pessoa perdeu o projeto, né? Perdeu a possibilidade de captar naquele período de avaliação desse projeto. A gente tem, né, como eu disse, além do mapa cultural, a ficha de inscrição do próprio mapa, a gente tem um outro formulário que complementa a ficha de inscrição do mapa, a gente tem a documentação cadastral, que é a identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante na área cultural, o formulário de informações complementares, que está na plataforma também do edital, e que você vai preencher de acordo com a atividade que você vai desenvolver no seu projeto, a planilha financeira e os documentos comprobatórios, de clipping, reportagens, material de divulgação, tudo que foi pensado, tudo que tem projeto, vocês vão colocar dentro desse, né, do clipe. E aí, lembrando que nesse lugar aqui, vocês vão ter limitações, tá? Não posso colocar... Eu tenho um portfólio, eu tenho um clipe que ele tem 50 páginas, maravilhoso. Isso prova que você é um profissional exemplar que já trabalhou até na área cultural, mas você vai ter que reduzir isso, se você for o proponente, para 10 páginas. Se você for uma pessoa que vai estar fazendo parte da equipe, para 2 páginas, que é o que está previsto no edital. Aqui tem os documentos, né? Pessoa física e pessoa jurídica se diferem um pouquinho. Pessoas jurídicas têm mais documentos para ser enviado, mas a pessoa física é basicamente identidade, CPF, né? E cópia de comprovante de residência em Belo Horizonte. A pessoa jurídica que tem umas coisinhas a mais, assim, para incluir dentro do processo, tá bom? Quando a gente escreve, né, a gente envia após a finalização da data prevista, que às vezes pode ter prorrogação, mas eu não aconselho vocês a contarem com essa prorrogação. O último edital da lei municipal não teve prorrogação, tá? Chegou na última hora, teve gente que reclamou que a plataforma estava inconsistente, que não estava recebendo, mas mesmo assim eles não prorrogaram o prazo. Teve uns anos atrás que teve isso, aí eles prorrogaram o prazo, mas no ano desse último edital, eles não prorrogaram o prazo. Então, tem que ficar muito atento para não deixar para a última hora e correr o risco de perder o projeto. Depois que passa, né, a etapa de seleção, vocês... foi selecionado, teve a pontuação mínima, aí a secretaria encaminha para a gente um documento de certificação, para que a gente possa captar. Mas aí, antes disso, deixa eu só voltar aqui, por exemplo, a gente escreveu agora, né? Aí a gente mandou. Aí teve uma primeira avaliação, aí eles vão soltar os projetos que tiveram questões nessas avaliações, então eles, né, vão compartilhar isso, a gente pode entrar com recurso, né, dizendo, não, eu não concordo, que a minha nota é essa, que não sei o quê, perê. Enfim, caso tenha alguma coisa que você não concorde, você ainda tem esse tempo para entrar com recurso, tá? Existem alguns critérios de desclassificação, projeto que não se enquadre, que não apresente formulário de inscrição ou planilha, referente ao presente edital, ou que utilize modelos de planilha referente a qualquer outro edital. Então, por exemplo, que é uma coisa também que eu já vi acontecer. O pessoal pegou o formulário, mas ao invés de pegar o formulário de 2026, pegou o formulário de 2025. E aí, depois mandou o projeto, quando mandou o projeto, teve uma devolutiva que o formulário estava incorreto, né? E aí é desclassificado. Então, tem que se atentar muito a isso. Aqui, pessoal, a gente tem os critérios, né, como eu já tinha dito lá atrás, os critérios de avaliação que vão de 0 a 100 e que a gente precisa ter mínimo de 70 pontos para ser aprovados, né? Então, aí esse critério, ele vai dividindo nesses lugares, e aí uma coisa que é muito importante é que
são critérios subjetivos. Então, vocês precisam fazer da melhor maneira possível para se fazerem entender sobre o processo, né, do projeto de vocês e para conseguir aprovar e captar o recurso. Então, e aí aqui tem, né? De 0 a 1, não atende, de 1 a 3,9, atende suficiente, atende parcialmente, atende satisfatoriamente, atende plenamente. Eu tenho sempre questões do que, né, do que é satisfatoriamente dentro do todo do projeto, mas essa é uma regra e é uma maneira de fazer a pontuação desse edital da lei municipal, assim como dos outros dos anos que passaram, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisaria rever em termos de, enfim, do tipo de documento e do tipo de linguagem, né? Os currículos da equipe técnica, então, quando as pessoas falam assim, eu quero que você esteja na minha equipe. Aí você manda o currículo dessa pessoa para o projeto. Aí o currículo dessa pessoa é um currículo legal demais, ela já fez milhares de coisas, já trabalhou em vários lugares e tudo mais. Aí você pega e coloca essa pessoa na sua equipe. O currículo dela é ótimo. Aí, quando o projeto passa, aprova, você esquece daquela pessoa e não coloca ela mais. Só que o currículo dela deu peso para que você montasse o seu projeto, seu espetáculo, enfim. Então, é muito importante ter esse cuidado, tá, pessoal? O Denis está perguntando aqui no chat se mandar um projeto errado, se tem como corrigir, ou fica inválido. Não tem, se enviar, não tem como corrigir. Se você enviar, ele vai ficar inválido, se você tiver alguma dessas questões. Tatiana, eu não sabia antes de participar dessa sua aula, agora eu estou sabendo. Eu mandei na semana, o edital abriu dia 6, eu mandei no dia 7 um projeto e tá assim, né? O que eu faço? Aí você manda outro, porque, né, no edital também fala que se o proponente mandar mais de um projeto, vai ter validade, vai ser válido o último projeto enviado, né? Então, aí sim você manda outro, nessa perspectiva. Caso contrário, manda não. Você não perdeu o projeto. Então, sobre isso aqui, eu já falei que todos os documentos precisam estar em PDF, não pode ser nenhum outro tipo de arquivo, porque não é aceito. Eu tinha colocado aqui erros fatais que comprometem o seu projeto inscrito nesse edital. Documento fora do modelo. Uma coisa que até eu mesma fazia, né? Mas agora está falando isso no edital. Eu pegava a planilha, aí ficava um tanto de linhas ali na planilha soltas. Aí aquilo me dava um estranhamento, eu não gostava. Eu subia aquela planilha para o Drive, e aí no Drive, quando eu baixava, ela baixava num Excel editável. E aí eu ia lá e tirava aquelas planilhas. Então, agora eu não vou fazer mais. Vou deixar exatamente no edital, no Excel, do jeito que eles enviam para a gente. Disponibilizam lá para a gente baixar, né? Arquivo fora do PDF, falta de anexo obrigatório. Tem, né, o anexo 1, onde tem lá as categorias, e o que é necessário a gente explicar de cada categoria que vai contar, né, dentro da pontuação aí. Então, eu estou com uma categoria de oficina. A categoria de oficina, eu preciso mandar uma emenda de oficina, eu preciso mandar quantas pessoas vão participar dessa oficina, eu preciso descrever lá para qual que é o público. Então, lá no anexo 1, vai ter essas especificidades desse meu projeto de oficina, eu preciso mandar. Uma outra coisa que é importante também dizer, que às vezes as pessoas não dizem, é para quando vocês forem precificar, colocar preço, né, ou mesmo se tipo assim, eu fiz um orçamento, aí o artista falou comigo que queria receber, que o cachê dele era 1.000, mas aí depois, quando eu fui executar o projeto, um ano depois, o cachê dele já era 1.200, eu não tinha condição de pagar os 1.200. Então, assim, sempre que você for colocar, faz uma projeção para frente também do valor, pensando em margem mesmo, porque os projetos são sempre executados para frente, né?
Aqui está falando, né, da etapa de recurso, que eu expliquei para vocês, na primeira avaliação, se tiver alguma coisa que vocês não concordem, uma nota que vocês não concordem, e vocês quiserem fazer um recurso em cima do projeto, é possível, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tá perguntando quais empreendedores, né, que vão receber o enquadramento após o incentivo. Todo mundo que tiver acima de 70 pontos e não tiver devendo nada para o governo. E aí o governo inclui prefeitura, estado, município, porque você, quando vai escrever um projeto, vai enviar um projeto, você tem que estar com a sua documentação toda em dia. Aí aqui, né, isso estou trazendo do edital mesmo, perguntando se, né, como referência, se tem um treinamento para os produtores selecionados, e sim, eles fazem treinamento, fazem um dia de treinamento. Quando o empreendedor está apto a captar recursos para o projeto, só após o enquadramento, né, fiscal e a secretária entregar para a gente o certificado com essa carta de autorização para captar. Só aí a gente pode captar. Quais os procedimentos para formalizar? Para formalizar o incentivo, escrevi meu projeto, aprovei, fui captar, consegui a captação. Agora a empresa tem que fazer todo um trâmite, faz a transferência da empresa para a conta do projeto de incentivo, para que a empresa tenha essa dedução fiscal, e nós, enquanto proponentes, vamos entregar para essa empresa um recibo de patrocínio, né? Então, esse é o trâmite aí nesse sentido. Para as contas, né, bancárias, isso já é no segundo momento, depois que o projeto estiver aprovado, né, vocês vão sempre direcionar toda a movimentação para a conta do projeto. Não entre nessa recurso de nenhuma outra conta, só para a conta do projeto. Bem, aqui tem umas regras de execução. A porcentagem... em todo o projeto, a gente tem que destinar 5% de ingressos, caso tenha ingresso, e 5% de obra, livro, CD, escultura, enfim, qualquer outra coisa que vocês vierem a pensar em fazer, vocês têm que deixar 5% na secretaria. Aí, aqui, critérios de orientação para comunicação e divulgação. Na hora que a gente está escrevendo o projeto, a gente vai simplesmente prever lá, de acordo com o financeiro. Então, tipo, não adianta você colocar num projeto, você vai fazer uma mídia na Globo, sendo que você tem R$1.000. Com R$1.000 você não faz mídia na Globo, mas você faz numa Inconfidência, né? Enfim, e por aí vai. Então, tem que ter esse olhar. E a prestação de contas do projeto, ela é responsabilidade do proponente, que responde legalmente por todo e qualquer projeto ao qual ele faça parte, esteja envolvido, né? Então, a pessoa está envolvida. É o proponente, é ela que vai ter que fazer o processo de resolução de tudo que tem que ter nesse projeto. Aí aqui fala, né, que é responsabilidade do produtor respeitar a legislação. Então, eu queria mandar... eu sou do circo, mas eu quero mandar um projeto em teatro, né? Não está coerente. Então, a não ser que você mande, por exemplo, uma mostra e faça esse processo todo. Não, vou fazer uma coisa de multissetores, misturado mesmo, o circo com o teatro, com a dança, com a música. Beleza. Não é permitido trocar o empreendedor do projeto. A gente pode trocar outros profissionais, substituir outros profissionais que fazem parte do projeto com a gente, mas o empreendedor, o proponente, a gente não pode. Então, se eu sou proponente do projeto, galera do folclore aqui também que passou, eu não posso trocar esse projeto para outra pessoa, eu vou ter que executar esse projeto até o fim, né? Enquanto proponente. Aí tem aqui um caso de força maior, se o projeto for cancelado em função de chuva,
e outras coisas aqui, mas é importante destacar que precisa sempre ser, a secretaria precisa sempre ser comunicada. Aqui tem uma relação dos anexos, né? Anexo 1, que é o documento de informações da proposta técnica, o 2, que é a descrição dos espaços vinculados à Secretaria Municipal, a relação de bairros e regionais, porque normalmente a gente é pontuado por essa descentralização, por estar em bairros mais periféricos, dependendo da região que você mora, você ganha 1 ponto, dependendo da região que você mora, você ganha 2 pontos, então isso tudo também faz parte do processo de critérios. É uma coisa, uma reflexão, né, que eu trago aqui, para a gente fechar esse processo assim, para a gente mandar o projeto, né, a gente tem que estar alinhado com todos esses caminhos, né, com tudo isso que eu estou trazendo aqui, isso precisa estar coerente e alinhado um ponto com o outro, que é um fio condutor, uma coisa conduz a outra para ter um resultado positivo com o projeto, né? Quem vence nos editais, infelizmente, não é o mais artístico. É a pessoa mais... é o produtor que tem mais coerência, o produtor, o artista, que é mais coerente, que é mais viável e que é mais estratégico na hora de montar o seu projeto, tá? E aí, quando a gente traz a coisa da estratégia, é a estratégia como um todo mesmo. É uma estratégia que parte tanto da escrita, quanto de um planejamento de cronograma, quanto de um planejamento de comunicação, de financeiro, né, até uma prestação de contas. É isso, pessoal. Dúvidas? Estou aqui para esclarecer. Agora, espero que vocês tenham... Gente, desculpa, Bruno, não, hoje meu olhar está mais pesadinho aí por conta dessa gripe, que eu tô com ela. Tô um pouquinho mais cansada, assim, também. Mas acho que deu, né? Acho que deu para trazer aí bastante dos pontos do edital, de como vocês fazerem o projeto, de como colocar, né? Das coisas que são importantes vocês se atentarem nesse processo como um todo. Passei por todos os pontos. Ah, uma coisinha, não passei. Estou vendo aqui agora. Depois, enviei o projeto foi aprovado, uma coisa que é muito importante. Para executar o projeto, vocês precisam captar pelo menos 60%. Né? Tem outras leis que é 20%, que é 30%, mas na lei municipal tem que ser no mínimo 60% para começar a executar o projeto. E o processo de execução do projeto, ele tem uma duração de 24 meses, o processo como um todo. E a gente tem, né, como nos outros projetos, a obrigatoriedade de prestar contas ao final da execução do projeto. Alguma dúvida? Alguém aí que está escrevendo o projeto, que já começou a fazer? Que bom, Ana, que foi esclarecedor para você, fico feliz. Tem que escrever um projeto aí, hein, Ana? Esse ano sai esse projeto. Pessoal, a gente deixou aqui no chat, né, uma pesquisa para vocês responderem para a gente. Eu vou fixar ela aqui por enquanto, para vocês entrarem aí e responder, porque é muitíssimo importante a gente saber o que vocês acharam, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar para as próximas aulas, vocês também trazerem sugestões de tema. No último edital da lei municipal, eu fiz uma avaliação de um projeto, né, na aula mesmo, assim, a pessoa tinha escrito o projeto, queria que eu corrigisse, e aí eu falei, tudo bem, vamos corrigir seu projeto na aula? E aí a pessoa topou, e aí eu fui ponderando, assim, em cima do que a pessoa tinha escrito, e foi muito legal, sabe? Então, é uma perspectiva legal, porque talvez eu possa fazer aqui antes do edital, assim, então vai pensando aí, quem está aqui na aula de hoje, escreveu o projeto e talvez possa ser uma oportunidade de fazer uma aula de tira dúvidas em cima de um projeto específico, tá? A gente deixou também aí as nossas redes sociais, o nosso YouTube, o nosso Instagram,
Lá no YouTube tem várias outras aulas, né? A gente faz as aulas aqui e depois compartilha lá no YouTube. Denis, quando a gente está fazendo todo o projeto só pelo celular, é bem desafiador. Às vezes, né, você pode, eu não sei de qual regional que você mas às vezes tem uns centros culturais que tem, tipo, telecentros que disponibilizam computador para utilizar. Então, às vezes, é uma oportunidade, assim, de você verificar para poder também conseguir fazer seu projeto de uma maneira mais tranquila, porque pelo celular não é a melhor opção, não. Tá? Barreiro. Barreiro tem Centro Cultural Bairro das Indústrias, Centro Cultural Vila Santa Rita, Centro Cultural Lindéia. Então, dá uma olhadinha, porque às vezes eu sei que no Bairro das Indústrias, lá eles têm um telecentro, até tem umas aulas de informática, então, às vezes, pode ser uma perspectiva para você. Ô, Ana, obrigada. Obrigada aí pelas palavras. Feliz. Coisa maravilhosa. Obrigada por você estar aqui também. E a gente deixou também... deixamos a pesquisa, deixamos os nossos Instagrams, e a gente está aqui à disposição, a gente pode ir trocando, vocês podem deixar mensagens para a gente também, no Instagram. Vou fazer outras aulas ainda, como eu disse, sobre esse edital, para tirar dúvidas, para esclarecer alguns projetos, e a gente segue aí conversando e trocando, tá? A gente tem um projeto de mentoria, né, onde a gente dá mentoria para alguns artistas, é um número pequeno, assim, de artistas em função da gente ter uma demanda, né, eu estar à frente do Teatro da Cidade, à frente do Grupo Confesso como diretora executiva, e aí a mentoria são para poucas pessoas, não é tanta gente assim, porque ainda faço as aulas ao vivo e todas essas outras coisas, mas para quem também tiver interesse, a gente está começando o ano aí, é uma perspectiva também, tá bom? É isso, pessoal, vou ficar por aqui até uma próxima aula. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela escuta, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, Guegué. Obrigada, Ana. Denis, obrigada. Denis, não desiste, não. Pega aí o projeto, vai ajustando. Se precisar de ajuda, a gente vai também trocando aí, vamos conversando, tá? Que bom que você está aqui. Você é uma pessoa que eu acho que é nova, não tinha participado de outras aulas minhas. Eu não lembro de você. Mas se tiver participado também, você me desculpa, tá? Porque às vezes é muita gente e aí às vezes acaba não conseguindo lembrar mesmo de todo mundo. Então, a primeira aula, que bom. Então eu estou certa, minha memória não está falhando. Pessoal, quem está aí, se vocês puderem abrir a câmera, só para a gente ter um registrozinho aqui dessa nossa aula de hoje. Eu fui responder o questionário e eu saí, né? Ô, Joana! Mas terminei de responder, viu? Tá bom, obrigada, viu? Já estou aqui. Muito bem, deixa eu ver quem mais. E adorei tudo. Coisa boa, agora é escrever, né, Joana? Sim, eu vou fazer o curso com a Aline lá também ainda. Eu vou dar aula lá, mas o curso lá ainda demora, né? Não, é pro mês de março e abril, então não vai dar tempo de pegar esse edital não, viu? Então tem que ficar atenta aí. Deixa eu fazer uma fotita aqui. Dá sorriso aí, gente. Finge que vocês estão felizes e animados com essa aula de hoje. Aê! Muito bem, muito obrigada. Palminhas para vocês que ficaram aqui firme e forte me escutando na falazada. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Denis. Valeu demais. Obrigada. Obrigada, meninas.